Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje estaremos falando aí, sobre as características dos seres vivos, as características gerais de seres vivos. Então estaremos aqui durante essa aula aprendendo quais as características típicas dos seres vivos, tá? O que vai nos possibilitar diferenciar um ser vivo de um ser de algo que não é vivo, de algo inanimado, tá? Só lembrando aí que falar, mostrar, por exemplo, definir vida é algo muito complexo, é algo muito difícil de se fazer. Definir vida, uma definição de vida. Porém, é mais fácil nós visualizarmos, nós sabermos quais são as características típicas de um ser vivo. Então, durante essa aula, nós estaremos abordando aí estas características típicas dos seres vivos, tá ok? Então gostaria, antes de começar a nossa videoaula, pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que já deixe seu like, seu comentário e que compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre as características gerais dos seres vivos. Então, que venha a vinheta. Então, quais seriam aí as principais características dos seres vivos? As características são bem fáceis de se dizer, tá? As principais características dos seres vivos vão ser o seguinte: todo ser vivo é formado por célula. Os seres vivos vão ser formados por células. Células nada mais são do que as unidades básicas, estruturais e funcionais dos seres vivos. Só tem uma regra, essa exceção, que seria o caso dos vírus, que quando não estão dentro de uma célula não vão se comportar como seres vivos. Porém, eles, quando estão dentro de uma célula, eles se comportam como ser vivo, porque eles vão utilizar a maquinária da célula hospedeira em seu benefício, em prol da sua reprodução, da produção de novas estruturas virais. Lembrando então que os vírus não são formados por células. Outra característica, além dos seres vivos serem formados por células, outra característica específica do ser vivo é que eles necessitam de alimento. Eles necessitam se alimentar para se manter vivo. Daí nós vamos ter os seres vivos autotróficos e os seres vivos heterotróficos. Os seres autotróficos são os seres que conseguem produzir seu alimento. Exemplo aí, as plantas, que vão produzir seu alimento através da fotossíntese. E os seres heterotróficos são os seres que necessitam comer um outro ser vivo. São seres que têm que comer alguém para sobreviver, que têm que se alimentar de um outro ser vivo para retirar os nutrientes. Uma outra característica típica dos seres vivos é o ciclo de vida. Todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Então, ser vivo tem um ciclo de vida, algo que é específico de um ser vivo. Os seres vivos possuem também metabolismo. O que são metabolismo? Metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações químicas que acontecem dentro do organismo ou dentro da célula. Esse metabolismo é dividido em dois tipos. O metabolismo de quebra, quando quebra-se moléculas para se liberar energia. Então, quando ocorre a quebra, nós chamamos de catabolismo. E também tem as reações que vão juntar, que vão sintetizar moléculas a partir de moléculas menores, moléculas grandes a partir de moléculas menores. Então, quando tem essa junção, essa síntese de moléculas, nós chamamos isso de anabolismo. Outra característica típica dos seres vivos é que eles são capazes de se reproduzir. Os seres vivos reproduzem, formam novos seres vivos. Outra característica dos seres vivos é que eles reagem aos estímulos do meio ambiente, aos estímulos ambientais. E uma outra característica básica dos seres vivos, tá, é que eles são seres que são capazes de evoluir, ou seja,
surgem características novas com o passar do tempo. Essas características vão ser selecionadas pelo meio ambiente, tá? Levando ao que nós chamamos de evolução das espécies ou evolução da vida, tá? Só lembrando que os seres vivos não vivem isolados, tá? Os seres vivos vivem juntamente com os componentes abióticos, eles também dependem dos componentes abióticos. Então aqui eu tenho uma imagem mostrando aqui os fatores biológicos de um ecossistema, que seriam os seres vivos, juntamente com os fatores abióticos, que seriam aí os fatores físicos e químicos, a água, né, a chuva, o calor, a luz, o vento, né, isso são fatores físicos ou fatores abióticos. Vamos começar a falar então sobre a nutrição. A nutrição, né, de acordo com a nutrição, nós vamos ter dois tipos de seres. Os seres autótrofos, né, que são os seres que produzem o seu próprio alimento, né, é o caso das plantas aí, que vão realizar um processo chamado de fotossíntese, processo este onde a planta vai utilizar para produzir a sua comida, o seu nutriente, que vai ser os açúcares. Ela vai usar o quê? Ela vai estar utilizando aí do meio ambiente a água e os sais minerais, que vai das raízes até as folhas. Vai utilizar também o gás carbônico, o CO2, que é retirado do ar, né? O CO2 está aí no ar e ele entra através de aberturas chamadas estômatos, que vão estar aí nas partes verdes, nas folhas das plantas. E essa água, esses sais minerais, mais o gás carbônico vão ir até uma organela verde chamada de cloroplasto. Nesse cloroplasto vai ter a clorofila, que é um pigmento que tem a finalidade de absorver a energia contida nos fótons, energia contida na luz, e vai utilizar essa energia, né, que é absorvida, que é aproveitada aí dos fótons, para unir essa água e os sais minerais, mais o gás carbônico, para sintetizar, para produzir os açúcares. Açúcares estes que vão ser depois quebrados lá nas mitocôndrias para produzir a energia química, né, a energia na forma de uma molécula química chamada de ATP. Então aqui, né, como ela produziu o seu alimento, ela produziu os açúcares a partir de substâncias inorgânicas, água, sais minerais e gás carbônico, nós falamos que as plantas são seres autótrofos, né? As plantas fazem fotossíntese, são seres autótrofos por fotossíntese. Porém, contudo, entretanto, também existem seres autótrofos por quimiossíntese, que vai ser um processo um pouco diferente, mas que também eles vão conseguir fazer aí o seu alimento, tá? Sem ter a necessidade de se alimentar de um outro ser vivo. E eu vou ter os seres heterótrofos. Seres heterótrofos são seres que não vão produzir o seu próprio alimento. É o caso nosso, é o caso dos animais que vão se alimentar aí de substâncias produzidas por outros seres vivos. Você aí no seu almoço deve ter comido arroz, feijão, uma carne, um ovo, tá? Então, tudo são partes de seres vivos. Então, nós comemos outros seres vivos para nos manter vivos, para retirar a energia química, também lá dentro das mitocôndrias, através da respiração celular, onde vai ser quebrada aí essas moléculas para produzir o ATP. Então, nós, como temos que retirar o nosso alimento a partir do corpo de um outro ser vivo, seja uma planta ou um animal, nós somos chamados de seres heterótrofos. Tá? Então aqui eu tenho a imagem de vários seres heterótrofos, o lobo, o leão, né, o guepardo, o próprio antílope, né, também é um ser heterótrofo. O antílope que está sendo caçado aqui pelo um leopardo, ele é heterótrofo também, ele vai se alimentar de capim, de plantas, né? Então ele não produz o seu alimento, ele vai comer outro ser vivo. Então aqui todos são exemplos de seres heterótrofos, seres que não produzem o seu alimento e necessitam retirar seu alimento do corpo de outro ser vivo, de um outro animal. Com relação aos seres heterótrofos, vou ter aí basicamente classificação em 3 grandes grupos. Eu vou ter os seres herbívoros. Os herbívoros são
aqueles seres que só comem plantas, que só vão comer folhas, sementes, frutas, tá? Então são seres herbívoros. E eu vou ter os seres carnívoros, que são seres que só comem carne, que só vão se alimentar de outros animais. E eu vou ter aí os seres onívoros. Onis significa todos. Voros, comer. Então são seres que comem de tudo, que comem tanto planta quanto outros seres vivos. É o nosso caso, por exemplo. Nós somos seres onívoros. Nós nos alimentamos de carne, de plantas, tá? Então somos onívoros. O porco também, os suínos também são seres onívoros, também se alimentam aí na natureza de carne e de vegetais. O leão, o guepardo, o lobo, né? O lobo ainda come uma pequena quantidade de frutinhas, né? Mas o leão, o guepardo, o tigre são seres carnívoros, vão se alimentar de carne. A vaca, o cabrito, o carneiro vão se alimentar de folhas, por isso são classificados aí como herbívoros, tá? Vamos falar um pouquinho do ciclo da vida. Todo ser vivo aí tem um ciclo vital. Então os seres vivos vão nascer, desenvolvem-se, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Então isto é um ciclo vital. Esse ciclo vital vai ter uma variação aí de uma espécie para outra, de um tipo de ser vivo para outro, tá? Então, característica de ser vivo: nasce, cresce, reproduz e morre. É lógico que alguns aí durante esse ciclo sofrem algum acidente, né? E não chegam nem a se reproduzir, morrem antes. Mas o natural é que todo ser vivo nasça, cresça, reproduza, envelheça e morra, tá? Isso é típico de seres vivos. Aqui o tempo de vida de algumas espécies: as araras chegam a viver 60 anos, o crocodilo, né, chegam a viver 80 anos, a cabra 17, o elefante 100 anos, né, tem um ciclo vital mais longo, é o caso dos elefantes. O chimpanzé, dos terrestres, tá? O chimpanzé 200 anos, 20 anos aliás, chimpanzé 20 anos, o leão 20 anos, o coelho 7 anos, o porco 10 anos, a coruja 27 anos, o rato 4 anos, a mosca doméstica em torno de 7 dias a 15 dias, depende da espécie, tá? E alguns peixes, né, tem uma estimativa aí de alguns tubarões que tenham vivido, né, até 600 anos de idade. Alguns cientistas estimam que descobriram alguns tubarões aí que vivem no fundo dos oceanos, tubarões muito antigos, né, que têm uma vida, né, em torno de 500 a 600 anos de idade. Já foram descobertos alguns. Então, quando o Brasil estava sendo descoberto, esses tubarões aí já estavam vivos, já estavam aí se alimentando nos nossos oceanos, tá? Mas são raridades esses que passam aí de 100 anos de idade, o tempo de vida deles. Vamos falar um pouquinho agora então sobre o metabolismo. Metabolismo nada mais é então do que um conjunto aí de reações químicas que vão acontecer dentro das células, dentro dos seres vivos, tá? Eu tenho um metabolismo de produção, tá? Que é chamado de anabolismo, onde ocorre a união de moléculas menores para formar moléculas maiores, e o inverso, metabolismo de quebra, onde eu quebro moléculas grandes e formo moléculas menores, e nesse processo libera-se energia. É o catabolismo. Exemplos, né, de anabolismo é a fotossíntese. Na fotossíntese, que está sendo representado nesse primeiro esquema aqui, né, a planta vai fazer o quê? Vai pegar a água e sais minerais e vai utilizar a luz e vai unir essas moléculas de água e sais minerais mais o gás carbônico para formar as moléculas dos açúcares, moléculas essas que são grandes, tá? Bem complexas. Essas moléculas vão sair do cloroplasto e vai até a mitocôndria. Chegando na mitocôndria, elas vão ser quebradas e liberar, com essa quebra, libera-se a energia na forma da molécula chamada de ATP. Então, né, eu tenho aqui os dois tipos de metabolismo. O catabolismo
na respiração celular e o anabolismo na fotossíntese, tá? Então isso é o metabolismo. O metabolismo é o conjunto de reações químicas de produção de moléculas ou de quebra de moléculas. Lembrem-se disso. Outra característica típica dos seres vivos é que os seres vivos vão estar aí reagindo a estímulos, tá? Os seres vivos reagem ao estímulo, como calor, como frio, a luz, ao toque, tá? Isso é uma característica típica de um ser vivo. Só os seres vivos conseguem fazer isso, tá? Aqui o dormijão chamado aqui na nossa região, quando você encosta o dedo nele, tá? Na folhinha dele ele vai, né, fingir que está morto, que está murcho. Esse caso aqui é uma reação, na verdade uma reação de estímulo ao estímulo toque, mas é uma reação de defesa. Imagina que se seu dedo não fosse seu dedo, fosse um herbívoro ou um inseto que se alimenta, né, dessa planta. Ao ele encostar, ele vai simular que está murcho. Os herbívoros não gostam de se alimentar de plantas murchas e vão caçar uma outra plantinha, né, e deixar ela em paz. Então aqui é uma reação a estímulo, um exemplo de reação a estímulo. Outra característica, as plantas também sempre vão crescer para o local que tem maior incidência de luz, porque elas necessitam dessa luz para realizar fotossíntese. Quando você está com frio, você vai tremer também. Também uma reação a estímulo, né, ao frio para aquecer o seu corpo. Quando você está aquecendo demais, seu corpo vai acontecer o quê? Você vai transpirar. Reação, né, a estímulo calor, para manter seu corpo na temperatura ideal. Seu corpo secreta aí através das glândulas sudoríparas o suor que vai evaporar, levar o excesso de calor embora, mantendo o seu corpo na temperatura ideal. Os seres vivos vão passar por evolução, que é transformações que vão ocorrer através do tempo, transformações essas que vão ser ocasionadas por mutações genéticas, que vão trazer as características, e essas características vão ser selecionadas pela natureza, né, deixando as características mais favoráveis, né, presentes no organismo, e os seres que possuem características desfavoráveis tendem aí a serem eliminados, processo chamado de seleção natural, que leva à evolução, surgimento de novas espécies. Falar das formas, né, dos seres vivos. Os seres vivos vão ter formas diferentes, né, dependendo do ambiente onde eles vivem. Vão ter seres vivos com forma hidrodinâmica, aerodinâmica, achatada, cilíndrica, esférica, segmentada ou sem forma definida. Por exemplo, os peixes vão ter uma forma hidrodinâmica, tá? Vão formar um fuso, isso tem um corpo longo, afilado, tá? O que vai facilitar a sua locomoção em meio aquático, que facilita o deslocamento deles em meio aquático. Então são os peixes, né, e os seres semelhantes a peixes que vivem em ambientes aquáticos. Todos vão ter essa forma fusiforme, que é hidrodinâmica. E os seres que têm forma aerodinâmica, é o caso das aves, né, que vão ser leves, vão ter as penas, as asas, o que vai propiciar que essas aves consigam se locomover através do ar. Então, aí, nesse caso, eles vão ter forma aerodinâmica. Forma achatada, né, a forma achatada vai favorecer aí, o contato desses seres com o meio e facilita também a procura desses seres, né, procura de alimento. Por exemplo, a estrela do mar, ela é bem achatadona porque ela procura alimento no chão, né, nos fundos do mar, dos oceanos. O escorpião é achatado porque ele vive, né, debaixo de pedras, de madeira. As aranhas, mesma coisa. Tá? Então, exemplo de seres que têm forma achatada: a estrela do mar, o escaravelho, o escorpião, a formiga, aranhas, os besouros, em geral, vão ter formas achatadas, que vai facilitar a sua sobrevivência no seu ambiente. Forma cilíndrica, a cobra, por exemplo, tem a forma cilíndrica, né? As minhocas também têm forma cilíndrica, que vai favorecer o seu deslocamento aí no meio terrestre, ou no meio aquático, ou no barro, por exemplo, tá? Ou caso as lombrigas também têm a forma cilíndrica, que favorece o seu deslocamento dentro das vísceras dos seres que elas estão hospedando. A forma esférica são forma
né, arredondada, que vai facilitar a proteção do animal. É o exemplo o tatu e o ouriço do mar, que vão ter uma forma esférica. Quando o tatu, por exemplo, vai ter essa forma esférica quando está se defendendo aí de algum predador, né? E o ouriço do mar é a forma natural dele mesmo, que favorece sua proteção, aí, que ele é cheio de espinhos, né? E impede aí que os predadores consumam ele, se alimentem dele. A maioria dos predadores, né? Alguns ainda conseguem se alimentar mesmo com essa forma, com essas defesas, com esses espinhos. A forma segmentada, separadas, né? O corpo é formado por vários segmentos. Exemplo, a tênia, a minhoca, né? Os sanguessugas vão ter o corpo, além de ser compridos, né? Vão ser segmentados também. E alguns seres não têm forma definida, tá? São amorfos, são animais em que não se consegue determinar algum tipo de forma. Exemplo, as esponjas, elas não têm forma definida. Falar um pouquinho do habitat. O habitat é o local onde os seres vivos vão morar, onde eles vão viver. São divididos os habitats aí em habitats aquáticos, habitats terrestres, aéreos, floresta, lagoas e entre outros tipos de habitats. Então, habitat nada mais é do que o local onde um ser vivo vive. Falar dos mecanismos de reprodução. Todos os seres vivos têm capacidade de se reproduzir, de produzir descendentes, né? E o mecanismo onde ele produz seus descendentes é chamado de reprodução. Tá? Então, o mecanismo de reprodução nos seres vivos vai ser muito variado. Eu vou ter forma de reprodução que não envolve sexo, reprodução assexuada, e o mecanismo de reprodução sexuada, onde vai envolver o sexo, que nada mais é do que a união aí de células especiais e a mistura de material genético. Então vamos falar da reprodução assexuada. No tipo de reprodução assexuada, tá, um único indivíduo vai originar outros sem que haja troca de material genético através das células especializadas para a reprodução. Tá? Então, nesse tipo não ocorre a participação dos gametas. Então, existem muitos tipos de reprodução assexuada. Por exemplo, o brotamento, tá? O caso que acontece com algumas algas, forma o broto. Esse broto vai se soltar desse corpo da alga e vai dar origem a um novo ser vivo. Ou a sissilidade, ou divisão binária, que acontece em algas unicelulares ou em bactérias. Tá? A reprodução através por esporos. Então, os indivíduos, como os fungos, produzem esporos, que são células que conseguem germinar e dar origem a novos indivíduos sem que ocorra a fecundação. Pode ocorrer aí em organismos unicelulares ou em organismos pluricelulares. A reprodução assexuada do tipo de brotamento, tá, ocorre também em organismos unicelulares e pluricelulares. No caso da esponja, tá, e da hidra, que foi mostrada ali atrás, a esponja que está sendo mostrada aqui, forma-se um broto, esse broto se destaca e dá origem a um outro indivíduo igual ao anterior. E aqui, acontecendo com o fungo, tá? O fungo da cerveja, ele forma brotinhos, esses brotinhos soltam, dando origem ao fungo novo. São, no caso aqui, fungos unicelulares. E a reprodução assexuada, que é essa reprodução que ocorre quando a troca de material genético, normalmente entre duas células sexuais que nós chamamos de gametas. Espermatozoides, gametas masculinos, e o óvulo, gameta feminino. No caso da reprodução humana, vai ocorrer o quê? O espermatozoide se une ao óvulo num processo chamado de fecundação e forma a primeira célula do nosso corpo, do nosso organismo, que é chamada de zigoto. Esse zigoto passa por sucessivas divisões celulares, né, até formar o corpo nosso. E no nosso corpo ainda continua ocorrendo essa divisão celular para substituir as células que morrem do nosso organismo. Tá? Então, é assim que acontece a reprodução sexuada, né, no nosso organismo, do nosso caso. Então, aqui nós falamos que ocorreu a fecundação, que é a união aí entre os dois gametas. E com relação à fecundação, existe fecundação externa e a fecundação interna. A fecundação externa ocorre quando os machos aí vão lançar o espermatozoide na água e ao mesmo tempo que as fêmeas lançam os óvulos. E aí ocorre o encontro desses gametas aí no meio aquoso, dentro da água, tá? Portanto, fora do organismo
né, dos produtores do gameta. Então, nesse caso, nós falamos de fecundação externa. É o caso do sapo, da rã, das pererecas, elas vão se reproduzir desse tipo, eles vão ter fecundação externa, não tem fecundação interna. E a fecundação interna já é o contrário, tá? Entre a maioria dos animais, o macho aí vai lançar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, o espermatozoide vai encontrar o óvulo, então vai ocorrer o encontro dos gametas aí dentro do interior do corpo de um organismo, tá? E a fecundação vai ocorrer dentro do corpo. Fecundação interna, no caso do ser humano, do gato, do rato, do cachorro, tá? Fecundação interna ocorre dentro do corpo materno, a união dos gametos. Vão ter seres hermafroditas, que são os animais ou seres que possuem os dois sexos ao mesmo tempo, tem sexo masculino e feminino, tá? São organismos então que produzem, né, tanto espermatozoide quanto os óvulos. Então os animais hermafroditas geralmente, né, não se autofecundam, vão necessitar de encontrar um outro organismo também hermafrodita para fazer o cruzamento. É o caso aqui da minhoca, né, que vai fazer a reprodução cruzada aqui, mesmo sendo hermafrodita. Elas vão necessitar de um outro indivíduo, porque elas não são capazes de se autofecundar. Vou falar agora dos níveis de organização dos seres vivos. Para formar um ser vivo, uma célula, primeiro tem que ter átomos. Esses átomos se agrupam em moléculas, né? Essas moléculas vão formar as organelas. Essas organelas formam as células. As células vão se agrupar, formar os tecidos se agrupam, formando os órgãos formam os sistemas vão formar o próprio organismo, e um conjunto de organismos forma o que nós chamamos de população. Populações de indivíduos da mesma espécie formam comunidade, comunidades diferentes formam um ecossistema, e o conjunto total de ecossistemas vai formar o que nós chamamos aí de biosfera. Nada mais é a biosfera do que o nosso planeta propriamente dito. Bio, vida, esfera, redonda, ilusão, a forma terrestre, a forma da Terra que é arredondada. Então esses são os níveis de organização, né, da vida aí na ecologia. Então, população. O que é uma população? São indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma determinada região geográfica. Comunidade é um conjunto de população que coexiste, que existe ao mesmo tempo em determinada região, né, interagindo direto ou indiretamente entre si. Ações de gnu, de zebra, dos vegetais aqui da região africana, dos leões, leopardos. Então esse conjunto de populações de espécies diferentes formam as comunidades, ou a comunidade biológica, ou biocenose. O ecossistema é um conjunto formado aí pela interação aí da biocenose, né, que seriam as espécies diferentes interagindo, que são os seres vivos, e o biótopo, que são os componentes não vivos, a água, o calor, a luz, o ar, tá ok? Então isso é o ecossistema. E a biosfera é a mais alta hierarquia até o momento, né? Hierarquia biológica, que é a camada superficial do planeta, onde ocorre vida, que reúne todos os ecossistemas conhecidos. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, tá? Deixar seu like, seu comentário também. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.